Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como prometido, vou falar um pouquinho de Elvis Presley. O Espírito é o título. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É sempre bom, né? Porque dentro do texto vou dar uma parada e ter umas explicações por que ocorreu o desencarne tão novo, um jovem homem, né? Perfeito? Mas é assim, vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. É um texto, uma coisa é ligada à outra, o assunto, perfeito, coisa é muito vulgar, um assunto ligado a outro, sempre. Abro aleatoriamente os livros, mas os textos são feitos antecipadamente, segundo a mentoria da casa. Se dentro em pouco, sem que disto faças um pensamento mórbido, convém que, de quando em quando, raciocine sobre a hipótese de uma desencarnação, ocorrer de inesperado. Não deves e não pode deixar-se surpreender pelo desenlace. Cumpriu e é a glória, que na maioria das vezes chega para as criaturas na terra sem aviso prévio. Não é sábio viver como quem jamais se prepara para o fenômeno natural da morte que a comete a todos os seres. Se porventura dentro em pouco soasse para ti o momento da grande transformação, estarias preparado para facear a nova realidade a que inevitavelmente serias conduzido? É uma pergunta. Você está preparado para o desencarne? Fez a lição de casa corretamente? Quais são as moedas de troca que você angariou para com a evolução espiritual e do planeta? Reflete no que mais lamentaria se tal viesse a suceder-se. Ainda hoje e sem demora, procura anular o que talvez te fosse motivo de peso sobre a sua consciência ou de tristeza ao coração. Infelizmente, todos os dias, milhares deixam o corpo estendido sobre o pó, no qual ele levou para casa. Aí eu falei, pastor, igreja cheia não é sinal de que tem a unção de Cristo e de Deus. Entendeu o recado? Aí ele falou assim, o senhor venha congregar aqui, e eu vou congregar lá também, porque a apometria é tudo, é energia, sem discriminação. Não pode discriminar, que eu recebo evangélico aqui também, né? Também recebo, então não interessa. Evangélico, católico, candomblé, só que assim eu estou estudando agora, porque é o grande momento, eu
da evolução intelectual que a mentora assim fala para mim. Precisa estudar. E aí eu estou fazendo. Mas o pastor, se for permitido o próximo vídeo, eu vou passar o endereço para vocês irem o dia do culto. Vocês vão adorar. Porque aquele pastor, ele tem uma energia muito boa. Pessoas que têm problemas familiares, problema de alcoolismo, droga, fofocas, intrigas, que nós somos assim, nós somos falhos, os invejosos, os que não têm caráter, e lá para receber a palavra do Senhor. Vai sair regozijado de lá. Ou não vai aguentar, vai ficar um segundo. Porque quando ele começa, provavelmente, começar a falar da palavra, muita gente vai receber o chapéu. E é assim que funciona. O lugar que só fala palavras bonitas, fuja. Não é assim que funciona. Isso não é evolução. Perfeito? Então, agora eu vou falar do texto. Que foi escrito, eu escrevo, né? Para vocês. Tá aqui. Sempre. Tem muito material. Na hora que eu tiver condições financeiras de editar o livro, eu vou fazer. Por enquanto não dá. Falta recurso. Elvis Presley. O espírito. Nós somos espíritos em evolução. Inclusive ele também teve a evolução dele. Nasceu em Mississippi, 8 de janeiro de 1935. Em agosto de 1977, aos 42 anos, menino, hein? Desencarna. Saúde debilitada, distúrbios psíquico-mental, abuso de medicamentos, cujo seu segundo coração, o intestino, nós temos o segundo coração, gente. É o intestino. Tá bom? Só para vocês saberem. Pedia por socorro. Era bipolar. Esquizofrênico. Tinha momentos de loucura. Depois eu vou explicar por que acontecia isso com ele. Eu já vou falar. Ele subiu para um patamar muito grande. E aí o mundo musical muda constantemente. E aí começa a comprar isso, comprar aquilo, mas tem que sustentar toda essa infraestrutura. E ele estava se distanciando. Aí ele ficava doido. Não dormia, não acontecia. Acredito que shows eram cancelados. Só começou a lotar o show quando ele estava bem debilitado, as pessoas iam lá para se despedir. Meramente era isso. Ok? Levou a uma parada cardíaca, o coração implodiu. Foi o falecimento. Andei vendo algumas coisas, lendo algumas coisas para passar para vocês, mas eu faço sempre a junção, o mundo espiritual com o artista. Foi feita a apometria aqui de Madonna, Celine Dion, Anitta, foi feito para ajudar eles. Foi feita a apometria do Bolsonaro e deu uma virada assim, tá uma coisa, um ó do borogodó. Porque o plano espiritual, ele tem muito cobradores. 700 mil. E não é fácil, não. O trabalho, a condição de uma vida, o sustento de uma condição econômica, deixou de administrar a saúde, o espírito e a sua alma,
que implorou, mas não escutou. Seria por falta de uma consciência e aos preconceitos, podia, se sabotava, aos cuidados da vida. A dor traz ao espírito não suportar situações, medicamentos, afins. Você me medica porque eu estou pagando. Vamos fazer um outro tipo de tratamento? Não. Eu quero amenizar a dor. O que ocasionava a dor? Tinha muito dinheiro. Se era um problema de intestino, e aí? Porque na época não tinha tanta tecnologia, né? Também. Elvis consumia muitos medicamentos para dor. Codeína, Talmol e afins. Os ouvidos cerravam o entendimento. E junto com a dor vem brigas familiares, profissionais, social, e aí queria descarregar tudo aquilo que ele tinha no outro. A gente não pode descarregar. Isso faz parte da nossa evolução. Se tu tem um problema e quer descarregar no outro, opa, não é assim. O outro não é obrigado a levá-lo nas costas. Resolva os seus problemas. Aqui eu falo, nós vamos fazer apometria, mas o médico é importantíssimo. Sem invencionismos, não vou falar dos outros locais, mas vocês têm que ficar muito atentos da responsabilidade da medicina. Ok? Seu desencarne torna assim o legado, a herança de que muitos espíritos encarnados os imitam, mas não tem ninguém para sucedê-lo. O único. O espírito sempre é único. Elvis Presley buscava sobre a religiosidade, a verdadeira espiritualidade, o porquê não havia equilíbrio, a verdadeira espiritualidade, o porquê de tudo isso. Dessa desarmonia que imperava na vida, inclusive na vida familiar, social e profissional. Foi muito vampirizado, mas vampirizou também. Porque quando não fazia o que ele queria, para não atingir fisicamente o outro, ele arrebentava coisas dentro da residência. Ele tinha dinheiro, ele podia fazer isso. Imagina o pobre fazer o que ele fazia. Espíritos que o sugavam, inclusive, a sua paciência. Ele não tinha mais paciência com a dor. Elvis era um tal. Eu já falei da Tental, mas não é uma outra Deus. A procura do único de Deus, o propósito. Acima de tudo, né? Perfeito? Ao mistério da vida. O desequilíbrio e a falta de ouvir e o medo de outros a orientar, o caos foi tomado. Ele
estava com espíritos trevosos. Teria que ter um tratamento psicológico forte, psiquiátrico e espiritual também, mas firme. Bom, é isso sobre Elvis Presley. Breve e objetivo. Oração de Santa Salete. Ajudai-nos a despojar o nosso orgulho e egoísmo para correspondermos melhor ao dom que nos fizestes. Todos nós temos um dom, independente do que seja. Se é do bom ou é do mal. E cuidado do mal na lei do retorno. A lei do retorno também acontece para quem é bom. Virgem cheia de amor, carinho e caridade, nossa dor e solidão, ensinar-nos a amar como amaste a Cristo em sua devoção pelo total esquecimento de si e sacrifício de nós mesmos. Ninguém jamais viu a Deus. É fato. Deus é maior. Jesus sim, mas Deus não. O Criador ninguém jamais o tocou. As imagens simbólicas com a finalidade didática de demonstrar que quando Deus falou a Moisés, isso prova que existia o Espiritismo. Demonstra que, né, identificou como aquele que é. Vamos repetir porque ficou meio assim, né? As imagens simbólicas com a finalidade didática demonstra que quando Deus falou a Moisés, identificou-se como aquele que é o eterno, o que era, o que é ou o que vem. E num piscar de olhos, acabou. Só que, como deu livre-arbítrio para a criatura, ele não precisa fazer nada porque a criatura está destruindo. Está tornando cada vez mais difícil viver, inclusive em sociedade, administrando coisas que ele mesmo, o que inventou, não faz, mas quer que o outro faça. Perfeito? É pela fé que vemos o Senhor, pela revelação, aquilo que acontece contigo. Pelo amor, a caridade, as obras que realmente são emanadas pela criação. Devem ter a beleza marcada pelo amor e pela misericórdia. Repetindo, ninguém vai a Deus, vem a Deus. Entretanto, tivemos o prazer de vê-lo pelas obras do Cristo Salvador, o seu Filho único, o Cordeiro que está no seu Pai, sempre. Aceitar a sinceridade do Evangelho pela fé na presença
a sua Eucaristia. Em Jó 1, 29, 33, 34, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e dei testemunho. Todos somos batizados no Espírito Santo. Santo é Deus. Não interessa a denominação que você vá. Mas tem que ver se eles são de Deus realmente. Que não seja um engodo. Cristo não tinha igreja. Lembrai-vos disso. Perfeito? E eu vi e dei testemunha que este é o Filho de Deus. O Espírito Santo, na verdade, sem matéria, alma e espírito, só conhecerás a evolução, você só conhecerás a evolução, estar na presença de Deus, em Espírito Santo. Porque deve-se realizar a oração sempre em prol de ajudar o próximo, não realizar oração ao contrário, que muitos o fazem, entram nas denominações e ficam pedindo coisas que não pode. Mas a lei do retorno vem. Tenha a sabedoria do Senhor Deus. O mistério da oração é a força extraordinária que tem o raio capaz de fazer-te repensar de sua vida. Inclusive os milagres de sua reencarnação. Reencarnação não paga pecado. Aí eu vou reencarnar, eu vou pagar. Vai começando a pagar agora, fazendo as benevolências. Ai, que eu vou ser, né? Não! Absolvidos das suas maldades, você não vai ser absolvido na reencarnação. Na hora que você reencarnar e for para o outro, se você encontrar aquele que você prejudicou, aí a coisa vai pegar, hein? Ah, você não acredita? Então vai. Vai não acreditando. Os milagres da reencarnação, oferecendo ao Senhor Deus suas escolhas ao livre-arbítrio, tá vendo? Aqui na Terra. Mas lá, né? Como que fica? A primeira aproximação a Deus é a mergulhar as experiências sensíveis do problema dos homens e a Terra. Assim, atingindo as dimensões espirituais, tornando visível e invisível as diversidades energéticas. Lembrando que o Filho de Deus nos conhece e nem necessita do seu testemunho, o testemunho do homem. Sabe o que há dentro dos pensamentos da criação. Parece tudo imediato, intuitivo, mas isso acontece. A todos a fé e o dom gratuito do Senhor é uma luz sobrenatural que ilumina o nosso entendimento para a aceitação sem o constrangimento sobre as verdades, mas que não haja manipulações. Deus é a verdade sempre. A fé em Deus
transcende. Perfeito? É irredutível. Demonstra as verdades no ato da razão. É a revelação divina. Lembrai-vos que, quando Cristo estava na cruz e falou para um deles que estava do lado, na casa do meu pai há muitas moradas. Isso não quer dizer que aquele que estava na cruz, que não era boa coisa, ia estar junto com Cristo. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo é o gerente supremo. Entendam isso. Na casa do meu pai, é óbvio, é a sua evolução. Na casa do meu pai há muitas moradas, você pode ficar no Brau. Na casa do meu pai, você acha que o Brau é coisa do capeta? Na Igreja Católica é o purgatório. Então vamos desmistificar que um umbral, não sei o que Nós já estamos no verdadeiro umbral aqui na terceira dimensão. Que um querendo furar o olho do outro, não deixa que o outro ajude a evoluir. Prejudica por ego, por inveja. Duro falar isso. Em Jó, em 14:6, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Cristo, gerente supremo. O Espírito encarnado é o eterno peregrinador de querer das fórmulas. Que eu vou fazer isso, que eu vou estar. Não precisa nada disso. Faça boas ações. Não adianta você falar na igreja, ou qualquer que seja a denominação, aí faz grupinho e fica, não é? E isso acontece sim. Faça em grupinhos e aí fica naquela moralidade da desmoralidade. Perfeito? O Espírito encarnado é o eterno peregrinador, obstinado em demanda à eternidade. Sem esforços, por suas proezas, uma vez projetada no tempo da sua estada encarnatória, tornou-se atraído por sua situação. Infelizmente, fórmulas estão aí. Todo mundo dá um caminho que você vem aqui, que você vai chegar a Deus. Mas aí você começa a perceber que não é bem isso. Tem a Deus, não precisa nem um lugar. Tem a Deus no seu coração. Eu falo, cadê o seu Deus que está no seu coração? Tem um Deus maior. E o seu Deus no seu coração? Aí corre no WhatsApp para... Que Deus é esse? Vergonhoso o seu Deus. Infelizmente, fórmulas estão aí nas crenças, mas o saber da morte, como foi falado, está pronto para desencarnar. Está nada. Numa louca atitude sempre em fuga à casa eterna e paterna. Vai vagar nas trevas e no deserto da vida se você não tomar uma atitude e mudar a sua forma de pensar. Vive em trevas. O Filho do Homem, cansado, o Senhor Jesus espera sempre. Não tem nada a ver com Satanás.
Fala mal de Lúcifer. Lúcifer era um anjo. Vamos estudar direitinho. Que, oh glória, que Lúcifer, seu meu, vamos parar de palhaçada aí que você está querendo like. Ao encontro do fugitivo. Bom, o filho do homem, cansado, o Senhor Jesus espera. Ao encontro do fugitivo. Nós fugimos, mas não vamos chegar lá no desencarne, né? O qual revestiu-se de bom samaritano. Ai, sou bonzinho, sim, acha. Bonzinho nada. Para. Ilusão aos caminhos da Palestina, Jesus curando doentes, nem todos ele pôde curar. Ainda que curava, ainda falava mal dele. As apunhaladas, as traições. Expulsando demônios. Espiritual. É bíblico, mas é espiritual. Ele diz que não existia. Os céticos. Expulsando demônios, evangelizando para anunciar a hora da libertação. Aí fala assim, num fato assim, bíblico, os pobres evangelizando. Ele evangelizava os ricos. Também. Perfeito? Ele evangelizava. Ah, mas você está indo lá porque ele tem isso, que ele cobrador de impostos, não sei quem sabe a história. Ele foi lá. Entendeu? Tem um amigo que falava que eu era o Robin Hood dos ricos. Por quê? Eu não entendia. Quem recebe o Espírito Santo de Deus não tem denominação e não tem o rico e o pobre. Mas nem tudo pode ser feito. Esse é meu aprendizado, porque a pessoa, o espírito que reencarnou tem os karmas, certo? Que ele tem que passar. Senão se traz para consigo este karma. E aí a sua evolução vai para o brejo. Perfeito? Evangelizando para anunciar a hora da libertação, do desencarne. Você está pronto para morrer? O objetivo único do Senhor Jesus é ensinar-nos a reconciliar com Deus. Só procura Deus e Jesus na hora que está lá. No hospital, ai meu Deus! Mas depois que sai lá do hospital e começa de novo, ó. Pau na máquina, né? Como diz o outro. Aí se unem em grupinhos, até em famílias, para arrebentar com o pobre da coitada do coitado lá. Coitado é muito vulgar, né? Da pessoa ali. Reconciliar com Deus e mostrar o caminho que conduz à vida eterna, ao serviço ao próximo e à obediência à morte redentora, à cruz e à ressurreição que nos libertará. Reencarne. O único que não reencarnou, Jesus Cristo. Quantas vezes for necessário, reencarnaremos. Tem pessoas que não acreditam. Antes de terminar, que está quase no final, um pouquinho de apometria. Apometria, olha, é assim. Tem os deslocamentos, as dimensões, sim. Nessa terceira, há outras dimensões também. E existe e pode ser checado isso para ver se não é anímico. Existe. Há momentos que isso acontece na apometria com muita rapidez. Porque no regresso, quando tem o desdobramento e volta, se não tiver muita oração e equilíbrio no que estão à volta, pode-se trazer espíritos aproveitadores e obsessores.
Sim, senhores. Quando se demora muito, a apometria e nos desdobramentos e trazer o mentor do outro, quem trabalha com a apometria tem que perceber que já é o anímico. Porque, assim, às vezes é questão de, no máximo, 3, 5, 6, 10 minutos. O resto é anímico. Caiu a ficha, né? Quem trabalha com apometria, cuidado com essas coisas. Então, trabalha com apometria, com radiestesia, com pêndulos, né? Com hologramas, com búzios, tudo. Apometria é energia. Ah, mas na búzio é do candomblé. E daí? Né? Pode fazer. Por que não? Reiki. É energia. Tá? Vamos continuar. Eu sempre paro para falar algumas coisinhas, né? Bom, que diz que a verdade, né, os libertará. Quantas vezes forem necessárias, inclusive a reencarnação. Isso prova que nós, né? Esse é o testemunho da verdade e estamos sempre que possível tudo as nossas benevolências. Nem tudo fala assim, na internet eu vejo umas coisas, olha, você não pode fazer o bem para aquela pessoa, tal. Aí é que essas pessoas que dão palestra, que tem bilhões de visualização, milhões, falar, não precisa ajudar, que não sei o quê. É óbvio que nem todos podem ser ajudados por causa da evolução. Agora, cuidado em não ajudar, porque você está trazendo karma e quando você para de ajudar, a pessoa vai, ó, falar mal de você e te apunhalar pelas costas. Porque ele está acostumado que o faça sempre. Principalmente os Bob Esponja. Quando a espiritualidade falou, chega, acabou. Agora precisa tratar da sua evolução. Porque logo, logo você está partindo deste momento encarnatório. Perfeito? É importante deixar que nos decepciona, abster, seguir em frente à base do perdão e do amor, sem que atravesse a sua evolução e seu compromisso para com Deus. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, pode comentar. Logo, logo, aqueles que estão no meu WhatsApp, que eu tenho uns 800 pessoas, eu vou falar, olha, você ganhou uma apometria. E a apometria pagou. Só que assim, como é uma casa, eu dou a apometria. Mas tem que ter merecimento para ganhar a apometria. Não é assim. E quando vem aqui na porta e fala, eu quero apometria, blá, 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 falei, você não quer apometria para isso. Aqui é uma casa de cura. Você quer apometria para outras coisas. Tô fora. Eu até sou educado, mas falo assim, ó, vai para outro lugar. Já trabalhei em casas que fecha a ficha, ó, fecha a ficha. Falei, não vai fazer? Não vai fazer. Tem o livre-arbítrio, os trabalhadores, os colaboradores, de não fazer. Vamos fechar, dá um joinha no canal. É bom, compartilha, inscreve no canal. Perfeito? O coração bondoso de Deus nos receberá, mas a lição foi oferecido a amarga volta. Triunfante, voltar, triunfante. Segundo lugares aí diz que se a gente, né, fizer a lição de casa, a gente não vai reencarnar novamente. Me perdoe, eu escuto, mas é aquilo que eu sempre falo, entra pelo ouvido e sai pelo outro.
Mas não é bem assim, não. Eu acredito que não seja desta forma. Mas lembrai-vos, peregrinos do Senhor Deus, é árdua o caminho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que devemos ter como exemplo a verdade que conduzirá à vida eterna. Ficou meio assim, no final, a verdade que conduzirá à vida eterna. Que verdade é essa? Verdade de conchavos? Reencarnação. Todos fomos. Há pastores que não acreditam no processo reencarnatório. Problema de cada um. Mas vocês têm que ficar atento a isso. Então, para desencargo de consciência, fazemos sempre o bem. Perfeito? E é assim que funciona. Obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe a todos por estar mais uma vez contigo. Amém. Thank you. Thank you.